Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Alma e Luz, e tem por título Sustentemos o Bem. Não lances o fel da censura na taça do companheiro que pouco a pouco desperta na claridade sublime. Recorda que o próprio dia não acorda de vez. Primeiro, tons rubros no céu anunciam a promessa da aurora. Em seguida, tênues riscos de claridade aparecem no campo do firmamento e apenas muito depois surge o carro solar na glória do alvorecer. Desencorajar leve impulso do bem é o mesmo que sufocar a semente que, divina e multiplicada, será no caminho a base de nosso pão. Se descobres vaidade na barulhenta virtude dos semelhantes, ensina-lhes com o próprio exemplo de tolerância e serenidade que o socorro fraterno pede o silêncio da discrição. Se alguém dá pouco aos teus olhos do muito que te parece reter nas possibilidades do mundo, auxilia-o com a força da tua simpatia e da tua prece para que se afeiçoe à mais ampla largueza do coração. Lembra-te de que a exibição inconveniente de hoje poderá transformar-se mais tarde em trabalho seguro do bem, se souberes amparar as vítimas da propaganda ruidosa e desnecessária, e não te esqueças de que a migalha de agora poderá ressurgir depois na forma de um tesouro de bênçãos, se lhe apoiares o movimento nos alicerces da própria compreensão. Ante o bem que se faça, faze o bem quanto possas, para que o bem pequeno se faça junto de todos o bem maior. Não admitas caridade no ato de reprovar a caridade que alguém se decida fazer, porque à frente do Cristo somos todos depositários da riqueza da vida eterna. E só pelo entendimento do amor, com o trabalho do amor, funcionando no auxílio a ricos e pobres, cultos e ignorantes, justos e injustos, é que chegaremos a acender a luz da mente purificada para a exaltação da terra melhor. É uma coisa interessante, uma vez, em uma das lições do Emmanuel, uma frase que ficou marcante. O aprendiz do Evangelho mal começa a sair da casca de ovo e já querem exigir dele que ele dê voos de aves bem experientes. A gente sabe que nesse processo evolutivo todos nós temos, no primeiro momento, o despertar, para depois do despertar, como o Emmanuel de forma espetacular fez ali com a gente, criando a imagem mental. A gente vai pouco a pouco, igual o dia amanhecendo, e quem já teve a oportunidade de fazer isso, quem não teve ainda, faça um dia, de você observar as etapas do amanhecer, assim como as etapas do anoitecer também. Mas as etapas do amanhecer, conforme o dia vai clareando, daqui a pouco o sol aparece, a coloração que fica, aquele calor claro. E o Emmanuel faz essa comparação dizendo, o dia não amanhece de uma vez, não. Então o despertar de cada um de nós também vai sendo ali progressivo. E quando você tem a oportunidade de certa maneira, ou participar desse despertar, ou até incentivar esse despertar, é uma coisa maravilhosa, porque a gente começa a se sentir conectado com os trabalhadores do Cristo de certa maneira. Eu vou aproveitar a lição de hoje para dar um exemplo do que aconteceu na noite de Natal, agora recente. A gente tem o costume de, sempre na noite de Natal, reunir pouco antes da meia-noite, todos ao redor da mesa, fazer uma leitura da Bíblia e fazer um comentário como a gente faz no culto do lar, dessa vez de um pouco tempo para cá, e vamos continuar fazendo dessa maneira, abrindo espaço para outras pessoas também colocarem seus pontos de vista. E dessa vez a gente não fez uma seleção prévia de texto, não. Até pouco antes, até cheguei para todos aqui em casa, falei, alguém sugere alguma coisa? Ninguém sugeriu nada, eu abri o texto, caiu no texto falando de perdão. E aí, depois da gente ler, a gente falou algumas palavras sobre perdão, e aí um querido, eu gosto muito dele, um tio, ele perdeu um filho assassinado. E por ele ter perdido um filho assassinado, ele ainda tem uma dificuldade muito grande de perdoar e, ao mesmo tempo, ele ainda está inflamado para condenar. E naquele momento eu me coloquei no lugar dele, enquanto eu percebi que gerou um certo mal-estar em algumas pessoas, esse negócio vai dar errado. Não, na verdade, ali para mim ficou, não, era o momento perfeito, porque essa pessoa em particular, embora seja uma pessoa assim, espetacular,
do meu ponto de vista, vejo muita gente que admira essa pessoa, ele não tem religião, ele nunca frequentou religião, pelo menos é o que parece, né? Nunca frequentou religião nenhuma. Então ele não tem o que nós religiosos temos de, por exemplo, no meu caso pessoal, de fazer oração todo dia quando acorda, quando dorme, de fazer leitura diária. Não tem esse costume. E ele estava ouvindo pela primeira vez a primeira semente. Enquanto muitos acharam que poderia ter dado problema e tal, eu falei, não, eu abracei ele, falei, não, interrompi, falei, olha, ele aqui é o único, ele e a esposa são os únicos que perderam um filho assassinado. Então a gente tem que respeitar a dor e entender que tudo faz parte de um processo. E daí, quem fez uso da palavra logo em seguida veio falando sobre o quanto a gente fica doente enquanto não perdoa e o quanto a gente se liberta quando perdoa. Mas a gente começou a perceber o seguinte, não adianta você querer ultrapassar etapas, porque eu mesmo, quando vou falar de perdão aqui, eu falei algumas vezes sobre um processo em que eu fiquei fazendo oração diária por aquela pessoa que me incomodava. E que eu levei um tempo para poder diminuir aquele rancor e depois até neutralizar aquele rancor. A coisa não acontece de uma hora para outra. Agora vejamos aqui dentro do exemplo que o Emmanuel apresenta para a gente. A pessoa vai começar a fazer um ato de caridade qualquer. E vai ser condenado por conta disso, ele tem que ser incentivado. Qualquer que seja a caridade. Eu estou procurando uma família para ajudar, eu estou procurando me integrar a algum grupo de trabalho que vai levar comida para moradores de rua, vai para o hospital, ou vai para presídio, ou vai para sanatório. Ótimo, vamos incentivar. A gente já leu também outras lições do Emmanuel, que normalmente esse tipo de trabalho ele é um trabalho mais para aprendizes mesmo do Evangelho. Aí eu falei, para aprendizes do Evangelho, como assim? Aquela pessoa que ainda ela está começando a dar os primeiros passos e de repente ela abraça um trabalho como esse. Tem sempre alguém experiente ali também, que serve para incentivar a todos aqueles que são aprendizes, pessoas mais experimentadas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que numa etapa mais avançada, você não precisa procurar esses casos mais ostensivos, você vai buscar os infortúnios ocultos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai descobrir que, na verdade, tem gente dentro da sua casa sofrendo, tem um vizinho que está sofrendo, a gente sai daqui para ir lá para o morador de rua, a gente começa a descobrir que a gente vai fazer lá e aqui também, vai fazer em todos os lugares. Às vezes é a pessoa que está trabalhando contigo, que está precisando de uma palavra amiga, de um ombro, e daqui a pouco, aí sim a coisa começa a tomar um rumo. Por isso que no início, a gente sempre trabalha essa ideia, né? Você começa a trabalhar na caridade, o maior beneficiado somos nós. A caridade não vai resolver o problema da fome, mas vai incentivar outras pessoas também a despertar para poder trabalhar também. Não vai resolver o problema do frio, mas vai despertar a pessoa a doar roupas quando chegar essas ocasiões de frio. E é isso que vai tornando essa solidariedade e a gente entender porque que fora da caridade não há salvação. Vamos uns nos interessando pelos defeitos do outro e pelo progresso do outro também. Então o Emmanuel vem falar para a gente, quando a gente observar qualquer companheiro dando início e escolhendo a tarefa aonde vai atuar, a gente tem que respeitar muito. Eu vou dar aqui um exemplo também, né? Uma vez tem uma pessoa que eu conheço que a tarefa que ela escolheu foi cuidar de animais. Então ela começou a pegar um carinho muito grande pelo cachorro, e ela começou a pegar vários cachorros de rua e cuidar e tratar. Aí quem está de fora faz isso pelo cachorro e não faz pelo ser humano. Olha a crítica né? Olha o exemplo que veio. Não, na verdade eu vou incentivar, porque até uma lição recente, até desse livro mesmo, aí, do Alma e Luz, que a gente está analisando agora, o Emmanuel vem falar sobre isso, falar que a gente vai cuidar dos vegetais, dos animais e dos homens. Vai chegar uma hora que vai ter esse combo todo, essa parte, mas a gente vai fazendo por etapas. Eu, por exemplo, me vejo muito pouco cuidando de vegetais ainda. Eu até admiro, mas eu não sou ainda aquela pessoa de plantar, de regar, não sou. Mas vai chegar o dia. Então a gente tem que incentivar o tempo todo, porque está tudo cooperando para a harmonia, e assim como as fases do dia amanhecendo, essa pessoa vai despertando cada vez mais para um trabalho mais abrangente e que faça
maior diferença. A gente começa pelos mais emergentes, mas daqui a pouco a gente vai entender uma harmonia geral disso tudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.